Diz assim o texto: eu, porém, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Versículo 42. Contudo, muitos de entre as autoridades criam nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulso da sinagoga. Pode assentar, igreja do Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu não vou cansar os amados, mas vou falar tudo aquilo que Deus mandou falar. Queridos, nós podemos deixar de pregar o evangelho do Senhor. Nós não podemos deixar as escrituras do Senhor embutidas e começarmos a pregar algo que não estamos vivendo. O Senhor Jesus, nessa passagem, nos dá a opção de me deixar com vergonha de mim mesmo. Não vou virar muito para cá porque está sendo filmado. As palavras simples de Jesus nesse texto me chamou a atenção nessa tarde, quando estava meditando, porque essa passagem nós encontramos a maior pregação de Jesus. A maior pregação de Jesus, eu digo, porque ele vai falar da morte. Ele vai falar quando ele for levantado, quando ele for levado à cruz do Calvário. O texto que agora lemos, para entrarmos já no corpo do obreiro, do corpo do sermão, porque a mensagem, o horário é muito rápido. Nós lemos um texto que no capítulo 20, nós encontramos os gregos chegando lá em Jerusalém, quando era a festa da Páscoa. E os gregos, eles tinham, por eles mesmos, o dom de ser maiorais e inteligentes, de serem homens doutorados, e eles chegam a Jerusalém quando era festa da Páscoa e procuram a Jesus. Como eles não se identificaram por causa do dialeto, eles encontram Filipe. Eles acham Filipe e vai até Filipe por causa do dialeto, e reconhece Filipe como grego também. E ele procura, os gregos procuram Filipe e fala: nós queremos ver o mestre. Olha só, aqueles homens entendidos, doutorados, foram a Jerusalém por curiosidade, para querer saber qual era esse homem que uma grande multidão o seguia. E Filipe chama Natanael. Filipe é aquele mesmo que desceu de Jerusalém e batizou o eunuco lá no ribeiro. Ele agora chama Natanael, que também é grego, para tentar conduzir estes homens até Jesus. Aleluia. Aleluia. Vê se a igreja está pegando. Não adianta ter nível superior, não adianta ter um carro, não adianta ter uma casa boa, não adianta ter grandes riquezas, não adianta posições sociais, se você não conhecer a Jesus. Confesso, queridos amados irmãos, que Jesus falou comigo profundamente nesse dia. Eu preciso ser melhor, eu preciso descer mais, eu preciso nascer de novo, eu preciso ser o verdadeiro servo do Senhor. Natanael conduz aqueles gregos até Jesus, e Jesus entra no texto que nós lemos agora. Jesus começa a falar: porém, quando eu for levantado da terra, atrairei todos. E a Bíblia diz que Jesus, ele começa
homens. Jerusalém estava abarrotada de pessoas, porque era a festa da Páscoa. E Jesus começa a ministrar uma palavra que doeu o meu coração. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que foi na cruz do Calvário, padeceu por nós, nesse dia ele falou ao meu coração: olha, eu sou glorificado, eu sou exaltado, eu sou soberano, eu sou elogiado, eu sou louvado, eu sou colocado acima, eu sou reconhecido. Jesus estava falando assim: quando for levantado da terra, ele seria glorificado e todos veriam a ele. Quando eu li esse texto e vi a grandeza de Jesus, eu olhei para mim e falei: pobre, miserável, não sou eu. Porque Jesus, além de ter toda a autoridade do céu, toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração, ele desceu. Sharamanaga subia, ramanaga subia lá. Aleluia. Ele foi plantado, ele desceu como semente no ventre de Maria. Ele foi plantado. Ele mostrou para mim nesse texto que a simplicidade dele, que a humildade dele, era para mim, irmão Juliano, falar ao Senhor: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu estou aqui no São Francisco, e essas vidas estão perecendo, e eu preciso me doar mais por eles. O propósito de Jesus vir na terra foi para nos fazer semente, foi para nos fazer melhor, mas não melhor com o nariz empinado, para sermos humildes, para sermos simples, para sermos homens e mulheres com o coração na obra do Senhor. Para ser plantado é preciso ser semente. Para ser plantado é preciso ser semente. E você é uma semente que o Senhor plantou, e o Senhor está regrando, e Ele quer os seus frutos. Muitos nascem em um propósito. Eu vim nessa terra em um propósito. Eu nasci debaixo de uma decisão médica que eu não viveria. Eu nasci debaixo de uma palavra médica que eu não conseguiria chegar aos 15 anos. Minha mãe chorava, minha mãe derramava as lágrimas, mas ela não me contava. Mas um dia ela me contou: você tem problema de saúde, você vai morrer. E eu falei: mas quem vai morrer é eu e a senhora que está chorando. Deus lá de cima, Ele viu as lágrimas da minha mãe, e Ele plantou em mim a semente, para que eu pudesse dar frutos nessa terra. Então a palavra do homem não valeu, valeu a palavra do Senhor. Vamos para o final. Se eu for falar tudo que o Senhor mandou falar, eu preciso correr um pouco. Propósito Deus tem na tua vida. Chamado o Senhor tem na tua vida. Aqueles gregos, eles estavam lá intencionados a ver a sabedoria de Jesus, mas eles ouviram a simplicidade e uma palavra que combateu o egoísmo, o rancor. Se você soubesse como Deus, Ele tem poder para destruir estas pessoas que acham que pode tudo.
Para ser servo, para ser semente, é preciso primeiro descer no chão. É preciso primeiro começar do pó. Precisa estar lá com a boca no pó, clamando o Altíssimo, porque então ele começa a dar regrar esta plantinha, que começa a nascer e começa a dar frutos. Vamos aqui mais para frente. No versículo, vamos para o versículo 42, para os irmãos entenderem o que Jesus ministrou naquele dia. Contudo, muitos de entre as autoridades criam, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulso da sinagoga. Jesus, misericórdia. Tem pessoas que elas não se deixam ser identificadas, não é verdade? Tem pessoas que não se deixam ser doadas. Tem pessoas que se acomodam nas suas casas e não vão na obra. Tem pessoas que não saem do lado do seu líder porque tem vergonha do seu líder. Tem pessoas que não metem a mão no bolso porque tem todo o seu dinheiro. Eu quero falar, o seu dinheiro não vale nada para o Senhor. E Jesus estava mostrando àqueles gregos o caráter de um bom servo. Ele deu uma série de exemplos. Ele falou da semente, da planta, do regrar e do nascer, e agora ele vem falando da identidade. Aqueles homens não queriam ser identificados. Algum deles, Jesus lança sobre eles que eles até criam. Muitas vezes até cremos, como foi feita uma oração de poder aqui por todos os obreiros. Eu recebi minha vitória e eu creio, está na minha mão. Muitas vezes até cremos, mas temos vergonha de se identificar. Pastor, eu recebi a palavra do Senhor e fui abençoado. E temos vergonha de identificar. E Jesus está falando do caráter, da mudança de caráter. Falar de caráter é trocar uma mentira por uma verdade. É surpreender o fofoqueiro com uma palavra branda. Falar de caráter é ser justo. Falar de caráter é estar fazendo a obra do Senhor em tempos e fora de tempo. Falar de caráter é ser íntegro, é ser reto, é ser honesto, é ser verdadeiros adoradores da casa do Senhor. Não podemos esquecer de uma coisa, como o texto que nós lemos: naquele dia todos vão se apresentar diante do Senhor. Naquele dia todos virão na presença do Senhor, e será um dia de surpresa. A minha Bíblia diz que naquele dia será um dia de grandes surpresas. Não deixe ser surpreendidos. Vamos finalizar. Estamos precisando de se encaixar nessa palavra. Estamos precisando nos tornar servos, porque em vão vai ser o teu ministério. Ministério sem obra não é ministério. Ministério sem ação social não é ministério. Ministério que não faz a obra não é ministério. Ministério que não prega, que não ajuda, que não está do lado do seu próximo, não é ministério. Ministério é aquele que ama, é aquele que prega, é aquele que ajuda, é aquele que está do lado, é aquele que socorre na hora da dor, na hora da angústia. Pedi para o Rafael desligar.